para a gente poder dar início, tá ok? Então, peço licença aqui de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quem consegue me dar aí um retorno de que tá conseguindo enxergar bem aí a tela do slide? Estão enxergando direitinho aí? Estão vendo bem? Estou vendo sim direitinho, Dácio. Obrigado, Eline. Valeu. Então, a gente vai dar início. Nós vamos estudar hoje, nesse momento, o tema 7, que trata do capítulo 10 de Apocalipse, que tem como tema João e o livrinho. Então, é um tema assim bem, como é que eu posso dizer, misterioso. Por quê? Porque nem todo mundo consegue entender fazendo uma leitura superficial, apenas lendo. Então, é necessário uma pesquisa, é necessário um estudo um pouco mais profundo, e aí a gente quer trazer isso para vocês agora, tá bom? Um pouco aqui do que a gente estudou e entendeu, para que vocês possam ter também esse conhecimento. Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade em externar aí a vossa dúvida, tá bom? E a gente vai estar aí, se a gente souber, a gente vai responder, tá ok? Então, quero convidá-los nesse momento para que vocês fechem os olhos, para a gente poder orar e pedir de Deus a sabedoria, para que o Espírito Santo esteja conosco. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso, e a Tua graça, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado porque nós estamos aqui, e aqui temos pessoas também interessadas, que foram tragas pelo Teu Espírito, para aprender mais da Tua palavra, das profecias relacionadas ao tempo do fim. Por favor, abre o nosso entendimento e nos ajuda a entender o momento específico em que nós estamos vivendo, para que nós sejamos reavivados e assim transformados à Tua imagem. Pedimos as Tuas bênçãos nesse momento e que o Espírito Santo seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Então, eu não me canso de falar aqui 2 pontos interessantes, tá bom? É que eu sempre falo ao estudarmos as profecias. Que pontos são esses? Que a profecia, ela segue um método de interpretação historicista, né? Então, se a gente quer entender as profecias da Bíblia, a gente tem que olhar para a história secular, a história do mundo, ok? Então, as profecias se cumprem na história. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer, tá bom? Outro ponto também é que a Bíblia interpreta a si mesma. Nós não precisamos de fontes externas para poder interpretar algum símbolo da Bíblia. Nós precisamos ir até a própria Bíblia, em passagens um pouco aqui, um pouco ali, até chegarmos a uma conclusão e uma harmonia em determinado tema. Então, são 2 princípios bíblicos de interpretação que nos ajudam muito para que a gente tenha um bom entendimento e a interpretação correta das Escrituras, né? Principalmente das profecias, que são ali 95% do que você lê nas profecias não se pode entender da forma que lê. Então, há uma necessidade de ser estabelecido ali alguns princípios, né, alguns métodos de interpretação. Então, eu trago a vocês esses 2 aí de princípio, de início, e queria convidar vocês para lerem comigo capítulo 10 de Apocalipse, o verso 1, tá bom? Abram suas Bíblias aí ou acompanhem comigo na tela, tá? Que aí o verso 1 diz assim: Vi João na visão, né? Ele tem uma visão, e o que ele diz? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Alguém poderia perguntar, mas, professor Dácio, quem é esse anjo, que é um anjo forte? Está descendo do céu e tem nuvens ao redor dele. A cabeça dele tem um rosto como o sol, brilha, né? E as pernas como coluna de fogo.
como que a gente interpreta isso aqui? A gente tem que olhar para a própria Bíblia, mas em lugares diferentes. Onde que a gente poderia ver isso? No capítulo 1, do verso 13 ao 16, vocês lembram lá que João também tem uma visão, né? Apocalipse capítulo 1, verso 13 ao 16. Nós passamos por lá no estudo. João tem uma visão de Cristo ressuscitado, né? O Cristo ressurreto. Como que ele vê Jesus? O rosto como o sol, né? Os pés ali como bronze polido. Vê ele de forma esplendorosa. Então, a mesma visão que ele tem aqui de um anjo forte é a visão que ele tem lá no Apocalipse capítulo 1. Então, a gente pode fazer essa associação de que esse anjo forte não é nada mais nem menos do que o próprio Cristo, certo? Então, é isso que o verso quer trazer aqui na visão. João tem a visão de um anjo e esse anjo se retratando ali, conforme a Bíblia fala em outras passagens também, de que esse anjo forte é o próprio Cristo. Mas o que esse anjo tem ali? O que Cristo tinha na mão? Continuando aqui o verso 2 e 3, ele diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Verso 3, a voz que ouvi, vinda do céu, aliás, verso 8, né? Estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. E aí eu volto aqui um pouquinho, verso 2 e verso 3. Esse anjo, ou seja, Cristo tinha na mão ali, no verso 2, um livrinho aberto. Há quem pense que esse livro aberto é aquele mesmo livro selado do capítulo 5, mas não é. Aquele livro lá retrata outros acontecimentos. Esse livrinho que está aberto, ele não tem selo. Então, logo, ele ele tem outro fundamento, né? Ele tem outro propósito. Então, a gente não pode associar, certo? Mas o que quer dizer Cristo está com o pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o mar? Ou, ao contrário, né? O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que quer dizer isso? Quando a gente vai em outras passagens, se a gente for perceber, Lucas, capítulo 10, verso 19, lá Cristo fala aos discípulos que ele daria autoridade para que os discípulos pisassem em serpentes e escorpiões e que nenhum dano eles sofreriam. Ou seja, pisar aos pés denota o quê? Autoridade. Então, se Cristo está com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e ele brada ali com grande voz como um leão, ele ainda dá outra característica, né? Como um leão, que quer dizer que ele tem autoridade sobre a terra e sobre o mar. E ele ruge como um leão. Se você for ver, Jesus é retratado na Bíblia como quem? O leão da tribo de Judá. Então, aqui está se falando claramente de Cristo ressuscitado. Cristo dando a visão ali para João e ele aparece na visão com o livrinho aberto, ok? E ele brada com grande voz e ali demonstrando ali a autoridade de que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então não pode ser outra pessoa a não ser o próprio Cristo, certo? O que a gente tem aqui? Verso 8, continuando a nossa leitura. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha só, a voz diz para João tomar o livro. E o que ele tem que fazer com esse livro? Verso 9 e 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. João fala: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui a gente entra no tema, na essência do capítulo 10 de Apocalipse.
E eu queria que vocês dobrassem a atenção sobre alguns pontos aqui. João recebe a ordem de devorar o livro. Olha só, o que simbolizaria ou significaria essa ordem direta de que ele deveria pegar o livro e devorar? Jeremias, a gente tem uma passagem interessante de Jeremias, capítulo 15, verso 16. Ele diz que, lá ele fala assim, quando achei a tua palavra, logo as comi. Olha só a expressão que Jeremias usa quando ele diz que acha a palavra de Deus. Ele logo as comeu. E aqui a gente tem uma referência direta. Vocês percebem que, para entender uma passagem bíblica que aparentemente é difícil, a gente tem que pegar outra mais clara? Ou seja, a Bíblia mesmo se interpreta. Então, ao ir em Jeremias, capítulo 15, ele traz essa alusão a nós de que devorar, se alguém chega para você, o Ailine, ou alguma das amigas e dos amigos que estão aí, e fala assim, olha, eu devorei um livro em tantos dias. Eu comi um livro e fiz isso ou aquilo. Isso denota também a ideia de que você estudou, né? De que você pesquisou a fundo, você leu, você mergulhou na história, nos relatos desse livro. Então, essa é a ideia que ele traz aqui, de que João teria que fazer isso, pegar o livro da mão de Cristo, né, do anjo, e o devorar. E aqui nós temos também uma outra característica, meus amigos e minhas amigas. Qual seria essa característica? Esse livro que ele pegaria ali e devoraria, ele seria o quê? Doce na boca, certo? Mas no estômago seria o quê? Amargo. E aqui a gente não tem como decifrar se a gente não for para a história. A gente tem que olhar na história o que aconteceu para poder decifrar esse tipo de simbologia que o Apocalipse nos traz nesse momento. E eu queria trazer para vocês aqui a figura de um homem que é muito conhecido no meio cristão, tá? Quem é esse homem? Esse homem aqui é Guilherme Miller. Ele era um fazendeiro batista, a princípio ele era um deísta, né? Um deísta é uma pessoa que crê numa força superior, certo? Mas não acredita nas revelações dessa força ou desse poder. Ou seja, então ele não cria em Deus e nem nas revelações. Mas ele passou por uma conversão, se converteu ao cristianismo e passou a ser um teísta, um homem que acreditava em Deus e nas suas revelações. Quem era Guilherme Miller? Fazendeiro batista, agora cristão, e que dedicou vários anos de sua vida aos estudos das profecias de Daniel. Inclusive, eu trago aqui uma observação para vocês de que a Bíblia de Guilherme Miller, que estudou aí por 8 anos as profecias de Daniel, precisamente, essa Bíblia que ele usou como estudo se encontra hoje em um museu lá em Michigan, tá? E ali na sua Bíblia tem características e pontos importantes, porque lá tem vários rabiscos, principalmente nos evangelhos, denota de que ele era também um apaixonado por Jesus, né? Dá essa condição ali, essa revelação, e também de que ele marcava muito o livro de Daniel, de que ficou claro e que ele dedicou muitos anos, especialmente a esse livro, a essas profecias. Então, aqui nós temos um homem apaixonado pelas profecias e dedicou muito da sua vida a esses estudos. Ele tinha uma característica importante, de que ele só passava para um outro verso quando ele entendia o anterior. Então, ele tinha isso particularmente, né? De que só passaria para um outro verso quando entendia o verso anterior. Então, ele estudava a Bíblia verso por verso. As profecias de Daniel eram estudadas detalhadamente, certo? Então, o que aconteceu? Ele estudando o livro de Daniel, ele chega em Daniel 8,14. E o que a gente tem lá em Daniel 8,14? Nós temos isso aqui. Eu convido vocês, eu não tenho como projetar agora, mas convido vocês que estão com a Bíblia na mão
Aqueles que não têm a Bíblia aí podem pegar a sua Bíblia, tá? E ir comigo lá em Daniel 8,14 e ver o que Miller viu nesse capítulo e nesse versículo que chamou a sua atenção. Ele vê aqui algo interessante. Olha o que diz aí, acompanhe comigo. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, o que acontece aqui? Miller chegou nesse verso de Daniel capítulo 8 e viu ali uma purificação de um santuário depois de 2.300 tardes e manhãs. E agora, como que Miller iria entender esse verso? Como que ele faria para entender isso? O verso fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. O que quer dizer tarde e manhã? Outra observação, e aqui eu abro um parênteses, né? De que tarde e manhã, biblicamente falando, meus amigos e minhas amigas, ela se refere a um dia integral. Ou seja, quando a Bíblia fala tarde, é um período de 12 horas, ou seja, a parte escura. E ela fala manhã, significa a parte clara do dia, que também se refere a 12 horas. E aqui nós temos 24 horas, um dia integral. Mas nós crescemos numa cultura que traz também como tradição uma transição de um dia para o outro como sendo estabelecido em que momento, em que horário do dia? 24, aliás, meia-noite, não é isso? Meia-noite. Meia-noite nós temos aqui hoje uma ideia, um entendimento de que o dia passa naquele horário. E se você fizer a contagem de que o dia inicia meia-noite, você não tem 12 horas da noite e 12 horas do dia. Logo, você vai ter mais horas na parte escura e menos horas na parte clara. Ok? Então, biblicamente falando, ao pôr do sol inicia um novo dia. Ao pôr do sol a gente tem um novo dia. E aí começa o outro dia até o outro pôr do sol. E ali nós temos um dia integral. 12 horas da parte escura e 12 horas da parte clara. Mas, aqui em Êxodo 25, verso 8, voltando aqui para Daniel 8,14, ele fala que o santuário seria purificado. Para que Miller entendesse que purificação era essa, ele tinha que voltar lá para Êxodo, onde Deus, se referindo a Moisés, dando uma ordem direta, no verso 8, ele fala o quê? E me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Essa é a ordem que Deus dá a Moisés no Monte Sinai, para que ele fizesse um santuário, para que Deus habitasse no meio deles. E no verso 40, ele diz lá que esse santuário deveria ser feito conforme o modelo que foi mostrado no monte, certo? Ou seja, antes de Moisés fazer o santuário terrestre, quando ele fosse fazer, aliás, ele deveria que fazer de acordo com o modelo que já existia onde? No céu. Então, aqui dá uma ideia, né, uma clara evidência de que o santuário terrestre, ele era um simbolismo do santuário celestial. Ok? Então, olha só que revelação maravilhosa que Miller teve que procurar agora, né, para entender Daniel 8,14. E aí ele acabou chegando a essa conclusão. Então, o que ele tinha que descobrir agora, meus amigos? O que acontecia no santuário. O que acontecia no santuário no passado, lá com os judeus, quando Moisés fez o santuário como a ordem de Deus foi dada, quando a ordem de Deus foi dada. Ele disse o que acontecia lá. Quando um pecador cometia um erro, um pecado, o que ele tinha que fazer? Pegar um cordeiro, levar até o sacerdote lá no santuário, certo? Lá no pátio, e aí, com a mão sobre a cabeça do cordeiro, ele confessava os seus pecados, ok? E com a outra mão, ele imolava o pescoço do cordeiro. E o que acontecia? O cordeiro se batia, morria ali se contorcendo, e quando o pecador olhava para aquela imagem,
para aquela figura se contorcendo ali. Ele via naquele cordeiro o quê? As consequências do seu pecado, que traz derramamento de sangue, que traz morte. E também ele enxerga uma prefiguração do verdadeiro cordeiro que viria para morrer por todos os pecados. Então, esse tipo de serviço era feito diariamente no santuário. Todos os dias era feito esse tipo de sacrifício, que é chamado de sacrifício contínuo. Todos os dias, de manhã e à tarde, era feito esse tipo de ritual. E aí, o que acontecia? Ao ser imolado no pescoço, o sacerdote vinha com uma bacia, como vocês podem ver, e colhia um pouco do sangue. Ele entrava no primeiro compartimento do santuário, aspergia nos 4 chifres ali que existiam nas pontas do altar de incenso, aspergia sangue ali, e em algumas vezes ele aspergia também na cortina que separava o santuário, a parte do santo e o santíssimo. Ou seja, o santuário tinha 2 compartimentos. E ali, algumas vezes, ele aspergia esse sangue naquela cortina, que fazia aquela divisão entre esses 2 lugares. Certo? Então, o que acontecia? O santuário ficava o quê? Manchado de sangue. Ele ficava ali com alguns registros, né, de pecados, de sangue. E também o que acontecia lá nesse santuário? Esse era o sacrifício diário, né? O sacrifício contínuo que acontecia todos os dias. Mas, uma vez por ano, amigos e amigas, olha só o que Guilherme Miller teve que descobrir e estudar para poder entender Daniel 8,14. Ele viu também que uma vez por ano entrava em cena a maior autoridade de Israel. Quem era essa autoridade? O sumo sacerdote. O que ele fazia, professor Dácio? Ele, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, ele pegava, entrava no santuário, oferecia um sacrifício, certo? A Deus, e fazia praticamente a mesma coisa, só que agora no lugar santíssimo, certo? Então, ele entrava no lugar santíssimo e lá ele fazia a purificação do santuário que estava registrado com os sacrifícios diários e contínuos que eram feitos todos os dias. Entenderam agora? Esse dia era conhecido para o povo de Israel como um dia do juízo. Por quê? Porque o sumo sacerdote poderia não estar tão preparado ou alguma coisa poderia dar errado e ele ser, quem sabe ali, por alguma coisa que saiu errado, ele poderia ser morto. Entendeu? Durante esse ritual, quem sabe por Deus não ter aceitado a sua intercessão. E o que aconteceria? O povo ficaria muito triste e se lamentaria, porque Deus não aceitou a oferta, a intercessão e o perdão, né? Não deu o perdão dos pecados durante aquele ano. Mas, quando o sumo sacerdote saía do santuário, era uma alegria, era festa, porque Deus aceitou o pedido de perdão, o sacrifício, e ali o povo foi perdoado e os registros dos pecados que tinham no santuário foram apagados. Olha só que legal. E ali eles tinham o perdão dos seus pecados e os registros desses pecados apagados. E era um dia de muita alegria, eram dias de festas, porque Deus os perdoou. Então, esse sumo sacerdote prefigurava, era um tipo de Cristo, né? Porque ele fazia intercessão entre o povo e Deus. A mesma coisa acontecia também no santuário celestial. Claro que sem sacrifícios, né? Mas pela intercessão de Cristo, como nosso sumo sacerdote. Era isso que acontecia lá também. Então, Miller entendeu toda essa história. Ele entendeu todo esse relato ali desse ritual que acontecia no santuário. O que Miller imaginou? Já que o santuário terrestre precisava ser purificado uma vez por ano, e isso era como um dia de juízo, e a Bíblia fala que passados 2.300 anos, o santuário seria purificado, o que ele pensou? Que santuário seria esse? Não seria o terrestre, porque no tempo de Miller, que viveu no século XIX,
o santuário do povo de Israel não existia mais. Logo, ele imaginou que santuário seria purificado? O celestial, certo? Somente o santuário celestial poderia ser purificado, porque só existia esse, porque esse foi o que serviu de modelo para que Moisés fizesse o terrestre no passado. E ele chegou a essa conclusão. Conclusão final, qual seria? Que o julgamento final, ou seja, passados 2.300 anos, ao ser purificado o santuário celestial, seria o quê? O que aconteceria? O povo de Deus seria julgado, o juízo viria sobre a terra, ou seja, o juízo só acontecia na volta de Jesus. Logo, Jesus voltaria. Essa foi a conclusão que ele chegou. Jesus vai voltar. Agora, meus amigos e minhas amigas, o que Guilherme Miller precisava para calcular esses 2.300 anos proféticos? Para fazer os cálculos e saber que dia Jesus voltaria. O que ele precisaria? Ele precisaria saber o quê? Saber que em que momento iniciaria o quê? Os 2.300 anos, correto? Vocês estão conseguindo entender aí? Qual seria a data inicial para que Guilherme Miller calculasse o fim das 2.300 tardes e manhãs? Como que ele conseguiu entender e procurar essa data? E aí, eu convido vocês a entenderem como que Guilherme Miller conseguiu achar tudo isso. Foi continuando estudando o livro de Daniel. E aí eu convido vocês a irem lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25. São passagens ali esclarecedoras, na qual Miller teve que ler várias vezes para poder entender e fazer aí a conclusão do seu estudo. Então, ele precisaria agora, para calcular o fim das 2.300 tardes e manhãs, ele precisaria de uma data inicial. E aí, quando ele chega lá em Daniel 9, verso 24 e 25, eu convido vocês a ler comigo. Aqui diz assim, olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende. Olha só, verso 25. Aqui a gente encontra a nossa data inicial, onde Guilherme Miller também entendeu. Sabe e entende, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Amigos, Miller chegou nessa passagem e, quem sabe, eu imagino que ele deve ter ficado ali estarrecido com tantas revelações. Porque no verso 25, ele diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Então, ele estipula ali, estabelece alguns períodos proféticos menores que são divididos em 3 partes, ok? Então, o que acontece? Primeiro, no verso 24, a gente tem o quê? 70 semanas. 70 semanas estão o quê? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Daniel, aqui trazendo agora para o contexto de Daniel, era um judeu. Então, quando o anjo aparece e fala assim, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ou seja, esse seria um período de graça, um período de misericórdia para o povo judeu, para que eles se arrependessem das suas práticas legalistas, né? E exclusivistas que eles tinham de se acharem os favoritos, né? E a gente sabe que o povo judeu, ele tem essas características, né, de favoritismo e exclusivismo. Como sendo o povo escolhido para representar a Deus nessa terra, eles acabaram caindo em outro extremo. Ok? Então, aqui é dito que 70 semanas são determinadas sobre o povo judeu. O que isso aqui quer dizer? Isso está dizendo que
70 semanas, só voltando aqui, 70 semanas, cada semana tem 7 dias. Em profecias, cada dia é um ano. Então, 7 vezes 7 é 49. Logo, nós temos o quê? 490 anos, ok? Temos o primeiro período profético, 70 semanas, 490 anos. Mas, aonde começa essa data? E aí ele dá para a gente aqui, Daniel fala que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aonde está essa ordem, professor Dácio? Para restaurar e edificar Jerusalém. Que data aconteceu isso? Guilherme Miller teve que ir para onde? E eu convido vocês a ir comigo. Lá em Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, o verso 14. É onde eu convido vocês a irem comigo, para que a gente possa entender que data era essa, na qual Miller teve que descobrir para poder entender aí e também descobrir o início das 2.300 tardes e manhãs. Esdras, capítulo 6, verso 14, ele diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando, olha só, e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto. Olha só, o decreto apareceu aqui. Se segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Por que ele cita aqui esses 3 reis, né? São os reis medo-persas que reinaram durante o período persa, né? Durante o período do reinado medo-persa. Então, se senta Ciro, ele decretou ali que o povo judeu poderia retornar para edificar e restaurar Jerusalém. Vem o segundo decreto também com Dario, ok? E o terceiro vem com Artaxerxes, que confirma os outros 3 decretos dados pelos reis anteriores a ele. Então, esse decreto, em que ano foi dado esse decreto? Se você for na história, como eu bem enfatizo no início, né? Como entender as profecias, a gente tem que ir para a história. Então, que ano foi esse, professor Dácio, que foi ali dado a ordem para edificar e restaurar Jerusalém? Que ano foi esse? Foi o ano 457 antes de Cristo, ok? Então, Miller achou a data inicial. Iniciou-se em 457 antes de Cristo. E aqui nós temos um panorama para que vocês possam entender de que, partindo primeiro das 70 semanas que são estipuladas ali, determinadas, aliás, para o povo judeu, para o povo de Israel. 490 anos, iniciando em 457. Voltando em Daniel, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, 490 anos. O verso continua dizendo assim: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna e para selar a visão da profecia e para ungir o santo dos santos. 490 anos é o final. Se a gente parte de 457, o início do decreto, né, onde foi dado o decreto, até o ano 34, nós temos aqui 490 anos. O ano 34 marca o apedrejamento de Estevão, amigos. O apedrejamento de Estevão. Ou seja, o fim do período de graça para o povo de Israel como a nação, né, como o povo de Deus, que representaria Deus na terra, como nação, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a profecia no verso 25 falando assim, de que, aliás, verso 26 agora, convido vocês, verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ou seja, nós temos aqui um quadro profético de que 70 semanas sobre o povo judeu, nós temos 457 partindo aqui, 49 anos, nós chegamos aqui em 408,
antes de Cristo. O que aconteceu aqui, professor? Em 408, aconteceu o fim da restauração e edificação de Jerusalém, ok? Então, nós temos as primeiras 7 semanas finalizando na edificação e restauração de Jerusalém. O verso 26 fala de 62 semanas. Logo, nós temos multiplicado por 7, 62 semanas, nós temos 434 anos. De 408. Colocando os 434 anos, nós temos o quê? 27. Até o ungido, certo? Que fala o verso 26. Até o ungido e já não estará. Então, 457, 408, reedificação de Jerusalém, 62 semanas, 27 depois de Cristo, né? Que era cristã, nós temos o batismo, o ungido, né? O batismo de Cristo. E a última semana, no verso 27, fala assim, sobre o ministério de Cristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. O que nós temos aqui? Que do ungido, que é o batismo de Jesus, até o apedrejamento de Estevão, que é o fim das 70 semanas, nós teremos ali uma semana. Uma semana, nós temos 7 dias, cada dia em profecia é um ano. Logo, nós temos o quê? Nós temos 7 anos em período profético. Então, Jesus Cristo é batizado no ano 27. No ano 31, ele morre, ok? O que acontece no ano 31? Ele, no verso 27, diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, amigos e amigas, na morte de Cristo, ele fez cessar todo aquele ritual, né? Todo aquele ritual do santuário, aquela morte de cordeiros, não mais é preciso. Por quê? Porque lá no seu batismo, ele foi reconhecido por João Batista em João capítulo 1, verso 29, lá diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é reconhecido como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele é o antítipo, né? Aquele que era representado pelos cordeirinhos no passado. Então, no ano 31 ele morre e faz cessar o sacrifício do ritual e os rituais do santuário. Ok? Só que nós temos mais o quê? 3 anos e meio. O que acontece nesses 3 anos e meio? Os discípulos continuam a missão de pregar o evangelho. Ok? Então, existia um homem chamado Estevão, né, um dos diáconos da igreja primitiva, da igreja apostólica. E o que aconteceu no ano 34, professor? Nesse ano 34, no capítulo 6 de Atos, Estevão é interrogado pelos fariseus, pelos líderes religiosos da sua época. E ali ele prega um sermão no capítulo 6 de Atos, chamando eles ao arrependimento, para que eles se convertessem e abandonassem as suas práticas legalistas, onde eles excluíam, né, com muita hipocrisia, excluíam os gentios das práticas religiosas, né, e também da salvação, onde todo gentio teria que ser um judeu, participar das práticas ali judaicas para poder alcançar a salvação. E ao pregar esse sermão para os judeus, chamando eles ao arrependimento, o que eles fazem com Estevão? Ele é o quê? Apedrejado. E nessa data, no apedrejamento de Estevão, esse evento marca as 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel, o povo judeu, e o fim de Israel como a nação, como o povo de Deus, que representava a nação espiritual ali, que era para levar a luz do evangelho a outras nações. Então, Israel agora não é mais conhecida como o povo de Deus, como nação. O evangelho agora é levado aos gentios, certo? Por meio de Paulo, e agora todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador faz parte do Israel espiritual de Deus. Esse é o ponto aqui que nós chegamos com base nesse estudo das 70 semanas. Só que, como que a gente continua o nosso cálculo agora, professor?
nós temos ainda mais um período, porque o período completo é 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, 2.300 anos. Mas nós temos aqui 490 anos estabelecidos. Se você pegar como está aqui, ó, eu coloquei aqui como exemplo, 2.300 anos e você ali subtrai 490, logo nós chegamos o quê? A 1.810 anos. Então, o que Guilherme Miller fez? Partindo dessa data, ele jogou mais 1.810 anos para frente. E ele chegou a que data? Olha aqui a data, 22 de outubro de 1844. Foi essa data que Guilherme Miller chegou, fazendo todo esse cálculo, todo esse estudo, se debruçando ali nas profecias de Daniel, procurando em outras fontes ali bíblicas, né, em outras passagens bíblicas, e chegou a essa conclusão. Ou seja, 490 anos, mais 1.810, 2.300 anos, ele chegou a 22 de outubro de 1844. Então, o que acontece aqui? Logo, o que ele imagina? Se no santuário terrestre, no passado, era feito um juízo, né? Uma vez por ano, o santuário celestial será purificado, logo o juízo será estabelecido e Jesus voltará quando? Em 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller entendeu essa data como sendo a volta de Jesus. E aí eu pergunto a vocês, imagina aí Guilherme Miller com essa data, né, depois de todo esse estudo, tendo essa ideia, essa revelação, conforme os seus estudos ali, no seu pensamento, e eles começaram a pregar com todo entusiasmo. Pregaram em todos os lugares que Jesus voltaria nessa data. Imagina você aí vivendo num tempo desse, com todos esses cálculos bem feitos e bem preparados, e você tendo também ali que ser levado, impulsionado a crer de que Jesus voltaria também nessa data. Até porque são cálculos ali que foram feitos com base em eventos bíblicos, né, e históricos. E aí você vê que essa pregação do evangelho, amigos, nos Estados Unidos, foi conhecido como o segundo maior reavivamento da história. O segundo maior reavivamento da história. E aí, imagina que essa mensagem foi o quê? Doce na boca. Lembra que o anjo tem um livrinho e que quando ele manda João devorar o livrinho, ele fala que na tua boca vai ser doce, mas no estômago ele será amargo. Então, essa mensagem se tornou doce na boca. Jesus vai voltar. O juízo vai acontecer. Arrependam-se. Jesus está voltando. Imagine você tendo que ser impulsionado a crer e viver essa alegria. Ou seja, a tristeza e o mal estão com tempo determinado. Jesus está voltando. E aí, ele entendeu essa mensagem. Só que o que aconteceu nessa fazenda, onde Guilherme Miller ali morava, houve uma grande decepção, ok? Então, eu trouxe essa imagem para vocês terem uma ideia, uma grande decepção. Esperaram, passaram a noite em claro esperando a volta de Jesus, em 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou. Jesus não voltou. Alguma coisa estava errada. Então, aquela mensagem, aquele livrinho que seria doce na boca, agora se tornou o quê? Amargo, porque logo em seguida veio uma grande decepção, mais conhecido na história como o grande desapontamento millerita, certo? Até porque essas pessoas eram seguidores de Miller e ficaram conhecidos como o grande desapontamento millerita, que aconteceu em 22 de outubro de 1844. Então, vocês percebem o tamanho da decepção e da angústia que foi tomado aí logo em seguida que eles foram recebidos? E aí, trago para vocês um outro relato. Esse homem aqui, Irã Edson, era um dos seguidores ali que fez parte, um dos estudantes da Bíblia,
E num dia, logo após, alguns dias depois, ele, aliás, no outro dia, né, 23 de outubro de 1844, ele passando por uma plantação de milho, ele teve uma visão de Cristo no lugar santíssimo, né, no segundo compartimento, lá onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele vê lá Jesus passando de um compartimento para o outro. Naquela cortina que dividia, ele vê Jesus passando e fazendo a intercessão agora no lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Olha só. E o que eles fizeram? Eles se voltaram para a Bíblia, certo? Eles se voltaram para a Bíblia. E há, lá no verso de Daniel, capítulo 8, vocês acompanhem comigo aí, capítulo 8, capítulo 10, Apocalipse capítulo 10. O que ele diz aí? Capítulo 10, verso... Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui rapidinho. Tá, verso 11. Leem comigo aí, Apocalipse capítulo 10, verso 11. Ele diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, ao se voltarem para a Bíblia, lá nesse verso, eles, Irã Eggs e mais um grupo de pessoas, continuaram estudando a Bíblia e entenderam esse verso. E nessa visão, eles fizeram uma junção e chegaram à seguinte conclusão: Jesus não voltaria em 1844, em 22 de outubro de 1844, mas ele passaria do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele fazia uma transição no seu ministério. Ou seja, em vez de ele estar intercedendo no lugar santo, ele faria agora a intercessão do lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo, no santuário terrestre, no tempo de Moisés, era lá que era feito a intercessão pelo sumo sacerdote uma vez no ano. Era de lá que era feito o juízo, certo? Então, logo eles entenderam que o juízo não é dado do lugar santo no santuário celestial, mas sim do compartimento na qual Jesus estava entrando agora. Agora sim, quando Jesus saísse do lugar santíssimo, seria dado o juízo sobre a terra. E aqui nós temos Jesus entrando, ou seja, ele está iniciando uma outra etapa do seu ministério. Em 22 de outubro de 1844, Jesus inicia uma segunda parte do seu ministério no lugar santíssimo. O que nós temos aí? Nós temos um juízo agora prestes a acontecer. Então, em 22 de outubro, eu trago essa informação para vocês. Nasce, a partir desse grande desapontamento, amigos e amigas, a partir desse grande desapontamento, nessa data, nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No desapontamento, quem que existia? Somente os mileritas. Mas um grupo de pessoas passou a continuar estudando a Bíblia e entendeu de que eles deveriam continuar profetizando a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eles deveriam continuar estudando e pregando a mensagem de que Jesus voltaria, porque agora começou um período de juízo, porque o juízo é feito a partir do segundo compartimento, no lugar santíssimo. E aí era onde Jesus estava entrando. Ou seja, o povo de Deus, a partir de 1844, está vivendo agora no período do juízo. É por isso que nós conhecemos, né, quando nós estudamos no passado, em estudos anteriores, de que lá nas igrejas nós estamos vivendo no último período da igreja. Que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. É a última igreja desse período desses 7 períodos aí, ela é a última. E o que significa Laodiceia? Vocês lembram que eu falei nesse estudo que Laodiceia significa povo do juízo, ou povo que será julgado. Então, a partir de 1844, meus amigos,
nós que vivemos nessa época, estamos vivendo no tempo do juízo. Que juízo é esse, professor Dácio? Nós acreditamos em um juízo em 3 fases, certo? Eles são o juízo pré-advento, na qual nós estamos vivendo desde 1844, que é um juízo que antecede a volta de Jesus. Nós temos o juízo comprobatório, aquele que comprova, que nós vamos ver lá na frente, que será durante o milênio, e o juízo executivo, que será feito após o milênio. Então, agora, de momento, nós estamos vivendo o período do juízo. Por isso que nós somos chamados de o povo do juízo. Ok? Então, em 1844 nasce a Igreja Adventista, só que não tem nome, mas é um grupo de pessoas que continuou pregando a mensagem, as 3 mensagens angélicas de que Jesus voltaria. E aqui, em maio de 1863, nós temos ali a igreja, esse grupo, sendo nomeado agora oficialmente de Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que essa igreja tem de diferente? Ela surgiu a partir de uma profecia. E a profecia que retrata o nascimento dessa igreja, ela se encontra aqui em Apocalipse capítulo 10, como eu expliquei para vocês, como foi aqui relatado. Essa igreja nasceu a partir de um período profético. Ela tem base bíblica. É por isso que nós cremos nas verdades bíblicas e pregamos a volta de Jesus, um Cristo que está prestes a vir, Salvador, crucificado e ressurreto. É essa mensagem que essa igreja tem como responsabilidade, um compromisso de pregar a um mundo, né, que a cada dia está indo de mal a pior. Então, com o nascimento dessa igreja, nós que estamos aqui vivendo nesse período, que aceitamos essas verdades, temos um compromisso de levar a todo aquele filho de Deus, que nós temos o contato diário, que nós temos a oportunidade dada por Deus, nós temos o compromisso de levar essas verdades e esse evangelho de um Salvador crucificado e ressurreto, prestes a vir, de que ele logo voltará para nos buscar. Esse é o convite que eu faço para você. Se você nunca ouviu falar nessas mensagens, se você nunca ouviu falar nesses relatos, pesquise, estude a Bíblia em oração, busque a Deus e você terá um entendimento como Guilherme Miller teve e muitos outros estudiosos da Bíblia também tiveram e estão tendo hoje. E Deus, com certeza, se revelará a você de uma forma especial por meio de sua palavra, para que você seja motivado a aceitar essas verdades e, assim, pregar elas ao mundo, a seus familiares, aos seus amigos, a todo aquele que você tiver a oportunidade de pregar. Meus amigos, eu agradeço a vocês pela oportunidade que vocês nos dão de levar essa mensagem até você, mesmo por meio dessa ferramenta de forma virtual, mas lembrando, mesmo sendo virtual, nós estamos aqui de forma real. A mensagem é verdadeira. As revelações são vindas diretamente de Deus, da sua palavra. E eu convido você a fazer uma entrega, né, diária, completa, a Deus todos os dias. Então, aquele que se sentir à vontade, ore comigo. Aquele que quiser fazer alguma pergunta no final, estamos aí para responder. Se a gente não souber, a gente responde depois, lá pelo grupo do WhatsApp, a gente entra em contato. Convido vocês a fecharem os olhos para a gente poder orar, tá bom? E agradecer a Deus pelas revelações do Apocalipse por meio de João, seu servo. Oremos então. Obrigado, Deus, Pai Celestial, porque o Senhor tem um povo nessa terra com um compromisso com a tua palavra. Obrigado porque nós temos verdades a serem pregadas a um mundo que está indo de mal a pior. Nós temos aí acontecimentos extraordinários se acontecendo e se desenrolando a cada dia. Temos uma pandemia que pegou o mundo de surpresa, demonstrando assim a nossa fragilidade diante dos acontecimentos que estão prestes a vir. Obrigado, Senhor, porque por meio das profecias
de Daniel e Apocalipse, o Senhor nos mostra os acontecimentos futuros que estão prestes a acontecer a esse mundo. Nos ajuda a andarmos em alerta e levarmos essas verdades a outras pessoas também. Obrigado pelo teu amor e cuidado por nós. Obrigado pela tua palavra. Nos batiza com o teu Santo Espírito a cada dia. E abençoa as famílias daqueles amigos que aqui estão. Se aqui existe alguma pessoa com um familiar doente, alguma pessoa que está doente, tanto espiritualmente como fisicamente, que o Senhor possa abençoá-los e as tuas bênçãos possam alcançá-los. Que eles sejam curados conforme a fé deles e conforme o teu poder e a tua vontade. Nós imploramos e assim te pedimos todos juntos, como amigos e irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, agradeço vocês pela paciência, agradeço vocês pela atenção.